Graça e paz sobre a tua vida. Mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas diante de nosso Deus. A determinação quanto a não pecar. Precisamos compreender a vontade de Deus, precisamos entender o nosso papel neste mundo, nossa responsabilidade, entendendo que somos salvos pela graça de Deus, que não depende de nós, do nosso esforço. Mas, tendo sido salvos, precisamos iniciar uma jornada de santificação para não pecarmos. Lá em Marcos, no capítulo 9, do versículo 43 ao 50, podemos ler o seguinte: Se uma das tuas mãos, isso Jesus falando aos discípulos e ensinando, se uma das tuas mãos faz com que você peque, corte-a fora, pois é melhor você entrar na vida eterna com uma só mão do que ter as duas e ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga. Se um dos teus pés faz com que você peque, corte-o fora, pois é melhor você entrar na vida eterna aleijado do que ter os dois pés e ser jogado no inferno. Se um dos teus olhos faz com que você peque, arranque-o, pois é melhor você entrar no reino de Deus com um olho só do que ter os dois e ser jogado no inferno. Ali os vermes que devoram não morrem e o fogo nunca se apaga, pois todas as pessoas serão purificadas pelo fogo, assim como os sacrifícios são purificados pelo sal. O sal é uma coisa útil, mas se perder o gosto, como é que vocês poderão lhe dar gosto de novo? Tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros. Essa é a questão que a gente precisa entender. Nós fomos chamados para o reino de Deus, para vivermos a vontade de Deus, para sermos expressão dele neste mundo, sermos imitadores de Cristo. Precisamos santificar o nosso proceder. Precisamos deixar o pecado, deixar de andar segundo a natureza humana, segundo o pensamento natural. Precisamos ser expressão de Cristo, revelação dele neste mundo. Não adianta querermos andar pensando segundo a natureza humana o reino de Deus, pois em nada há em comum entre essas duas coisas. Por isso, se andamos segundo a natureza humana, segundo o pensamento natural, buscando o próprio interesse, a própria salvação, nos empenhando para alcançarmos o que não teremos, nós precisamos rever, pois é preferível perder como Jesus estava ensinando, do que deixar de estar no reino de Deus. Nós somos chamados para revelarmos Cristo, por isso abandonar o pecado, abandonar a paixão humana, a modo de pensar e de agir segundo a natureza humana, não é uma opção. É a única maneira que temos de viver o reino de Deus, para glorificar. Por isso nós somos chamados para sermos sal na terra. E ser sal implica em trazer vida e trazer expressão de vida diante de todos, conforme a obra que Deus realizou em nós. Se nós não temos sabor, ou seja, se nós não provocamos mudança nas pessoas, pela maneira como nós vivemos, nós não temos sentido nenhum para nosso viver. Deus nos chama para o seu reino e para a sua glória, não para vivermos uma religião e nem religiosidade, mas para expressarmos o reino em todas as coisas, para a glória e louvor de nosso Deus. Pois fomos feitos à imagem de Cristo, temos a mente de Cristo, somos coparticipantes da natureza divina para rejeitarmos as paixões humanas e vivermos neste mundo como um filho de Deus. Por isso, temos e precisamos uma determinação clara e uma perseverança
de não viver em pecado, para sermos o sal que Deus nos chamou para ser, para sermos a luz que Ele nos chamou para revelarmos Ele ao mundo. As obras que praticamos têm que revelar Deus. É normal, é natural. O que não é natural, sendo filho de Deus, é continuar a viver no pecado. Mas precisamos ter a consciência que fomos feito uma nova criatura, um novo ser, capacitado e habilitado para rejeitar as paixões humanas. E a santificação é uma jornada para que nós possamos revelar o nosso Deus ao mundo. Que a gente entenda, compreenda e que possamos buscar conhecimento e o entendimento dessa vontade. Buscar o nosso Deus de todo o coração, buscar conhecê-lo, pois Ele é o nosso Pai e nos chama para vivermos a sua vontade. Que a gente entenda, compreenda e que a gente possa se submeter à vontade de nosso Deus, nos oferecendo como um culto de adoração, como a verdadeira adoração que agrada a Deus. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.